Bem-estar e movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá, ouvintes da CBN. O Bem-estar e Movimento de hoje vai trazer um assunto que interessa sobretudo as mulheres. Aliás, essa é uma boa pergunta para começar o programa. Será que as mulheres são realmente as maiores vítimas de problemas vasculares, como as varizes, por exemplo? E por quê? Para responder essas e muitas outras dúvidas sobre esse assunto, eu recebo a doutora Alana Tobita, especialista no assunto de saúde vascular. Bem-vinda, doutora Alana. Obrigada, muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. Imagina, o prazer é todo nosso. Você que está nos ouvindo, se ficar com alguma dúvida, mande para bemestar@cbn.com.br. E eu quero começar com essa pergunta mesmo. As mulheres são maiores vítimas de problemas vasculares, a varize, por exemplo? Completamente. A gente até brinca que no nosso meio médico que nasceu mulher, pelo fato de ser mulher, ela já tem um grande indício de predisposição à doença venosa, né? E de outras doenças vasculares também, pela questão hormonal. Ah, é pela questão hormonal. Então, a gente fala que o estrogênio, estradiol, progesterona são hormônios vasoprotetores. Isso em relação à parede arterial, né? Que é o que nutre os nossos tecidos. Porém, em termos de veia, ele causa uma vasodilatação venosa. E aí é que começa essa fragilidade da parede da veia, com predisposição à tortuosidade, deformidade da parede, por isso começa o aparecimento de varizes. Tem alguma coisa que pode ser feito para evitar o surgimento das varizes? Olha, até é engraçado. Quando eu começo a falar com as pacientes sobre, né, por que surgem as varizes, e aí eu sempre começo a falar sobre um assunto que você sabe muito, que é a nossa segunda bomba cardíaca, que é a nossa panturrilha. Então, quando eu começo a explicar sobre isso, acho que fica mais fácil até de entender de uma forma preventiva e de uma forma de não progressão da doença. Por quê? Porque imagina que o nosso sangue precisa retornar das pernas para o coração e em pé, pela questão da gravidade, isso é muito mais difícil, né? Então, para esse sangue conseguir retornar para o coração de uma forma efetiva, eu preciso da contração da musculatura da panturrilha. Então, isso a gente mede desde a falha de bomba muscular. Então, pacientes que têm atrofias. E às vezes é pouco falado. Às vezes só pensa na questão estética. E aí começa desde lá atrás. Então, uma panturrilha não fortalecida, tem uma maior falha de ejeção desse sangue. As próprias válvulas dentro das veias, na veia safena, que é a veia principal, que ajuda a retornar esse sangue, ela também pode ter uma deficiência, que a gente fala, uma insuficiência de válvula. E isso pode aparecer desde obesidade, ganho de peso, sedentarismo, tabagismo. Então, tudo isso pode alterar também o funcionamento dessa válvula. É interessante porque você comentando sobre a nossa panturrilha, nosso segundo coração, né, que vai ser muito responsável por esse retorno do sangue, a gente observa cada vez mais as pessoas sedentárias e trabalhando sentadas, né? Por longas e longas horas, a pessoa na mesma posição, sentada. Se a gente volta no tempo, né, onde, sei lá, 30, 40 anos, onde a gente tinha que caminhar mais, porque o ambiente era diferente, as pessoas usavam mais as pernas, as pessoas usavam mais as escadas normais, você tinha menos escadas rolantes, menos elevadores. Isso fazia com que, obviamente, a musculatura da perna fosse mais fortalecida, principalmente a musculatura da panturrilha. O fato da gente passar horas e horas na posição sentada, isso agrava ou aumenta o risco do surgimento das varizes? Com certeza. Porque imagina que ou o paciente fica muito tempo em pé, trabalhando em pé, sem movimentar, ou muito tempo sentado. Então, quanto mais esse sangue que ele entende que está parado, sem a contração da panturrilha, ele entende que isso já é uma resistência para o sangue retornar para o coração. Então, isso por conta da gravidade. Então, isso, anos por anos, o paciente fica assim. Então, o organismo começa a entender
E aí a gente fala sobre os outros fatores de gatilhos. Não sei se posso falar agora. Deve. Que aí às vezes a paciente não é nem predisposta, né? A gente sabe que 80% do aparecimento de varizes é genético. 80% é genético e tem uma questão hormonal importante. Isso. Então, se o pai ou a mãe ou os avós têm varizes, ele tem 50% de chance de ter varizes. Então, os outros 50% é o estilo de vida saudável dele. Uhum. E mais os fatores de gatilhos, que é a questão hormonal. Então, o paciente faz uso de anticoncepcional de forma indiscriminada, reposição hormonal, tabagismo, obesidade. O tabagismo é um fator de risco. Não é um fator de risco, mas é um gatilho. fator de piora. Tá. É aquele paciente que pode desenvolver, mas o cigarro ele vai acelerar o processo, ele vai piorar as varizes. E a obesidade? A obesidade, sim, entra como fator indireto. Porque o peso da... Então, tem 3 questões que ajudam o sangue a retornar para o coração. Contração da musculatura da panturrilha, que é uma ejeção. A pressão intraabdominal, então o movimento de inspiração e expiração, a gente faz uma pressão negativa para a sucção desse retorno venoso. Então, imagina uma pressão intraabdominal muito grande, aquele volume abdominal, isso já aumenta a resistência. Então, mesmo que ele faça todos os movimentos ali, também o organismo entende que a circulação está parada. E aí você falou de alguns gatilhos que a gente tem, falou da questão genética. E aí eu recebo muitas e muitas perguntas que agora eu vou fazer aqui e você vai me dizendo. Primeira delas, musculação é contraindicado para quem tem varize? De jeito nenhum, pelo contrário. Então, qualquer exercício é bem-vindo. Uhum. Então, musculação, você está movimentando, você está ativando a sua musculatura. Então, pelo contrário, ele ajuda na circulação das pernas. Uso de salto, ele ajuda, atrapalha? Quem tem variz deve evitar salto alto? Salto alto não é fator de risco para varizes. Tá. Mas, claro, por exemplo, a pessoa trabalha o dia inteiro em pé, parada, e usa um salto fino e já tem varizes. Isso, com certeza, vai piorar. Né? Mas não é um fator de risco de usar salto. Né? Claro, a gente observa muito isso no esporte e também observa na vida cotidiana a questão de meias que exercem uma certa compressão ali na região da panturrilha. As meias, elas evitam ou elas só ajudam no tratamento? Muito boa essa pergunta. A gente acaba falando que evita, né, de uma forma para o paciente aderir, né? Porque acho que o maior desafio hoje é o paciente aderir ao uso da meia elástica. Mas são tantos benefícios que acaba que indiretamente previne. Por quê? Então, ela melhora o inchaço. Inchaço é um fator indireto para as varizes, porque o inchaço aumenta a resistência, tudo em relação ao começo que eu falei. Tudo que aumenta a resistência do fluxo retornar do pé para o coração, indiretamente piora. Então, o inchaço aumenta a pressão, aumenta a resistência. Então, melhorando o cansaço nas pernas, o inchaço, teoricamente, aí vai diminuir a progressão dessa doença. Então, a gente considera, assim, claro que quem tem varize não vai prevenir, tem que tratar porque a tendência é piorar. Agora, essas meias, ela tem uma indicação médica porque elas são vendidas livremente e você vê níveis diferentes de compressão. Elas podem ser usadas ao bel prazer. Qual a dica para níveis de compressão? Então, quando você fala que ela é vendida, na verdade são as não medicinais, e as meias que são vendidas em farmácia sem receita são meias de leve compressão. São leve compressão, tá. Porque média e alta tem algumas contraindicações, que pode piorar, por exemplo, o paciente que já tem uma estenose arterial crônica, se ele usar uma meia de média compressão, ele pode piorar o quadro de estenose arterial, evoluir com uma cianose da perna. Então, por isso que as meias de média para cima tem que ter receita médica. Agora, as de leve compressão, elas são vendidas. No meio do esporte, a gente ouve algumas coisas que, por exemplo, se eu usar a meia de compressão com a perna elevada, com pelo menos 15 graus de elevação em relação à altura do coração, eu tenho mais benefício para a recuperação muscular. O que é verdade, o que é mito no uso das meias? Olha, a posição
Eu acredito muito em paciente que já tem uma doença venosa, com inchaço crônico, e aí realmente favorece. Mas paciente fica home office o dia inteiro com a perna para baixo, mas usa uma compressão, Ajuda? já ajuda bastante. O que vai depender a compressão é o grau de doença venosa que ele está, o estágio de doença venosa que ele se encontra. Por exemplo, uma paciente que só tem vasinhos, não tem insuficiência de safena, está num grau inicial, e fica muito tempo sentada, às vezes uma leve compressão já vai ajudar. E a média é quando já tem uma doença venosa instalada. Agora, pessoas, que nem se falou, as mulheres têm uma propensão maior a desenvolver varizes e ter esses problemas venosos. Quando a gente fala do idoso, isso aumenta? Isso também é um fator de risco? Ou o idoso só é um fator de risco porque diminui massa muscular? De diminuir a massa muscular fica mais aparente. Mas, na verdade, como a doença venosa é progressiva, então é como se ele tivesse acumulado ali no seu maior tempo de doença venosa, né? Então, na verdade, o idoso ele tem mais fragilidade capilar, então mais suscetível a hematoma, aparecimento de vasinhos, placa de gorduras nas artérias, mas em relação às varizes ela é acumulativa. Então, quanto mais tempo você deixar, claro que se torna avançado, né? E você sabe que eu tenho 2 casos de amigos que eu queria trazer aqui. Pessoas fisicamente ativas, homens, estavam na faixa entre 40 e 50 anos e fizeram longos voos. Um deles foi para o Japão, participou como técnico de uma competição e 3, 4 dias depois retornou. Teve uma trombose, ficou num estado deplorável. Eu tenho um outro amigo que também mexe com esporte, técnico, mesma situação. África, voltou, voos longos. Por que que esses voos longos, eles acabam sendo gatilho? É só pela posição sentada e imobilidade? Ou a questão da pressão, alguma coisa assim, exerce uma outra influência? Então, principalmente é pela posição sentada, a ergonomia da poltrona é péssima, né? De econômica você não consegue nem virar de lado, né? É uma coisa absurda. Então, pelo fato da posição mesmo, não deambular, e a despressurização e altas altitudes favorece a embolia. Tá. Então, provavelmente esses pacientes evoluem com trombose venosa na perna, que é o principal fator de risco, sem que 80% das tromboses, das embolias, são oriundas de trombose venosa da perna. Então, pela questão da despressurização, altitude, é mais fácil esse coágulo se desprender e ir para... E aí a dica é sempre tentar circular, mexer, usar meia de compressão para evitar esse tipo de quadro. Exatamente. Eu falo até, assim, a questão do vestuário, né? Tem gente que vai de sapato, roupa apertada, com costura. Então, assim, você tem que ir o mais confortável possível, moletom, porque não vai te garrotear, não vai apertar. Às vezes uma costura da calça jeans já faz a marca no tornozelo. Sapato, né? Você Exatamente. vê que às vezes você tira o sapato no avião e quando você vai chegando, que você vai pôr o sapato, ele meio que difícil de entrar, né? Porque o pé realmente ele dá uma inchada, né? A maior área de hipertensão venosa é no tornozelo e pé. Por isso que às vezes a gente nem recomenda aquela meia que tem uma polaina. Você já viu que os atleta usa? Porque quem tem doença venosa não vai ser efetivo. Tem que comprimir desde o tornozelo e pé. E aí é uma pergunta interessante. A gente vê, eu não sei os nomes técnicos, tá? Eu sei que você tem a meia de compressão, mas às vezes você tem uma meia que não pega o pé. Ele é do tornozelo até o joelho, um pouco A gente acima. chama de polaina. É o mesmo efeito? Depende. Se é uma meia preventiva, o paciente não tem doença venosa, ajuda. Ajuda bastante. Mas se tiver algum grau de inchaço, tem que comprimir o tornozelo, que é a principal área ali de resistência. Agora, quando uma pessoa tem varize e aquilo dói, e aquilo causa um incômodo, claro, ir no médico e ser bem orientado é fundamental. Mas nesse momento, as principais dicas seriam para essa pessoa não ficar tanto tempo na mesma posição, seja em pé, seja sentado.
se locomover mais para fazer o sangue circular e tentar incluir alguma atividade física? Sim, com certeza. Eu falo, Agora, a atividade física aeróbica ou musculação? O que seria mais indicado? se ele tá acima do peso, eu já recomendo sempre ter uns 2, 3 vezes na semana aeróbico, porque ele precisa perder caloria, né? Então, Uhum. mas se ele tem uma tendência, já tá com peso adequado, tem varizes, mas não gosta muito de atividade muito aeróbica, tudo bem fazer musculação, pilates, desde que esteja movimentando. Mas a maioria tá acima do peso e precisa associar. Precisa associar as duas atividades e colher esses benefícios. Antes da gente ir para o intervalo, eu queria te fazer uma pergunta de subir escadas. Essa é uma das perguntas clássicas que eu recebo. Subir escadas dá varizes? Não. Não. Os nossos ouvintes agora estão desesperados, porque eu já sou fã de estimular a subida de escada, e essa era uma das Olha, é o exercício que mais contrai a musculatura da panturrilha. Imagina uma pessoa subindo 10 escadas, 10 degraus aí Tá vendo? Eu por vou dia. agora citar a doutora Alana em todas as minhas recomendações de subidas de escada. A cirurgia, ela é muito complexa para tratar a varize. Hoje, essa cirurgia evoluiu, ela é menos invasiva. Eu queria que você falasse um pouco desses procedimentos. Bom, hoje mudou muito. Então, há 20 anos atrás, a cirurgia era totalmente aberta, com incisões, cicatrizes. E hoje dá para a gente tratar completamente sem nenhuma incisão. Principalmente em relação à insuficiência de safena, que é uma veia mais profunda. Então, a gente consegue fazer uma termoablação, que é o nome científico, mas com laser, é uma fibra de laser que a gente introduz com um furinho na pele e navega por dentro da veia, tudo guiado por ultrassom. Então, hoje eu falo que o ultrassom é o estetoscópio, né? Igual do cardiologista. O ultrassom, o vascular tem que ter. Porque a gente consegue até na cirurgia mapear outras varizes que se comunica com a safena e é muito mais assertivo. Com um diagnóstico mais assertivo, a gente consegue fazer um tratamento mais duradouro, né? Antigamente as pessoas faziam uma cirurgia por ano. Hoje a gente consegue fazer uma cirurgia que dure 4, 5 anos. Né? Uma pessoa que sempre está tendo varizes. E aí são muito mais minimamente invasivos. Então, com retorno precoce ao trabalho. Antigamente a pessoa ficava 30 dias em casa. Caramba. Se fizer isso hoje, vai todo mundo mandado embora. Quanto tempo é um pós-cirúrgico de uma cirurgia média? Claro, você tem graduações de casos, mas normalmente a pessoa opera num dia, no outro dia ela consegue sair, voltar para casa? Sim, vai embora no mesmo dia. Olha, eu tenho um exemplo. Eu operei uma paciente, 3 safenas, muitas varizes. Ela falou, eu não posso ficar mais de 7 dias, senão vou ser mandada embora, eu tenho que trabalhar. Eu falei, vamos lá. E ela ficou 5 dias e voltou, assim, como se nada tivesse acontecido. Então, o fato de não ter uma incisão, um corte na perna, assim, aumenta aí a recuperação 3 vezes mais, né? E aí, quando uma pessoa faz uma atividade, uma cirurgia, claro, voltando a lembrar que isso é muito individualizado, na média, em quanto tempo essa pessoa volta a caminhar? Em quanto tempo ela pode voltar a fazer uma atividade física leve? Então, normalmente, 15 dias. No 5º dia, eu já libero para dirigir, caminhar leve, de forma bem leve em casa ou no jardim. Mas 15 dias mesmo já pode ir na academia, até fazer musculação. Tudo depende também do grau, porque tem pacientes, por exemplo, pacientes que têm lipedema, elas são mais dolorosas, assim, mais hematoma. Elas têm um processo inflamatório na perna, então uma fragilidade capilar muito grande. Um hematoma que demora um pouco mais para regredir. Então, essas pacientes, 21 dias até 30 dias, às vezes. E aí ela já pode ir retomando a vida normal. Isso. Esse é um assunto que, como você bem disse, envolve muitas variáveis, né? Porque esse tempo de recuperação, principalmente em relação a pessoas que trabalham, acabam limitando. A procura pelas cirurgias hoje, ela aumentou muito com essas facilidades que hoje tem de novas técnicas, ou ainda existe um certo preconceito, uma certa resistência em fazer a cirurgia e a principal motivação acaba sendo a estética e não na verdade, alguma probabilidade de ter um problema de saúde? Olha, após a pandemia, onde só se falou de trombose,
As pessoas começaram a procurar mais. Confesso que sim, não só pela estética, às vezes mais por orientação mesmo. Mas ainda em relação à cirurgia, como hoje a gente consegue até fazer um tratamento de safena no consultório, em regime ambulatorial, então, principalmente após pandemia, os hospitais lotados, então a maioria optou por fazer o tratamento no consultório. E aí, como esses tratamentos são laser minimamente invasivo, aplicação ou espuma, ou até o laser endovenoso, a gente consegue realizar. Então, até aumentaram os casos do consultório mesmo, procedimento no consultório. Ainda há uma resistência, sim. Ainda Quando uma fala a resistência. palavra cirurgia, hospital, Já cria. Eu é, arrepio. É. Agora, quando a gente fala também em relação à nossa saúde vascular, as varizes, invariavelmente surgem alimentos milagrosos, coisas que teoricamente ajudariam a evitar. Existe algum tipo, já ouvi falar de maca peruana, já ouvi falar de umas loucuras assim. Existe algum tipo de alimento ou algum tipo, claro, medicamento deve ter, mas algum tipo de alimento que associado à nossa dieta normal pode ajudar nesse quadro de varize? olha, ajudar a melhorar as varizes, não, Pode não mas atrapalhar. é. Mas claro, eu falo que tudo indiretamente. Então, se você tem uma alimentação com alto teor de sódio, você tende a ter mais inchaço, então você tende a Uhum. piorar suas varizes de uma forma mais precoce. Tá. Então, claro, alimentação saudável é imprescindível. Mas não tem um alimento que, isso vai melhorar a parede da veia. Não tem. Não tem, né? E é engraçado porque hoje, com o Google, né, com a busca da internet, a tendência sempre das pessoas é procurar alguma coisa caseira que você consiga. E essas soluções caseiras, muitas vezes elas podem até fazer com que a pessoa demore a buscar um tratamento correto. Com certeza, né? O jeitinho brasileiro aí. A minha amiga tá tomando esse remédio, às vezes o paciente já vem tomando medicamento para varizes, porque a vizinha tá tomando, e ela nem sabe para que serve, mas disseram que é bom, né? E normalmente esses medicamentos para varizes, eles são paliativos, eles são alguma coisa Paliativos. paliativos, né? Porque o que vai resolver de fato seria uma cirurgia para resolver o problema de uma maneira mais. Exatamente. Ele mais alivia os sintomas de cansaço, inchaço, peso nas pernas, ele dá um bom alívio. Dá dor, varize dá dor. Dá, mas é raro, sabia? Não Todo mundo, às é. vezes o paciente, ele até é uma questão em relação a isso, porque ele fala: por que eu tenho que fazer uma cirurgia Se eu não se eu não sinto sinto dor. dor? Você está super indicando, mas não é. Quando sente dor, já é um quadro muito avançado, que ou ele vai para um caminho de trombose, tromboflebite, ou ele vai para um caminho de uma úlcera. Então, dor já é um quadro. A dor, ela não é um quadro normal de quem tem varize. Sim, Então, a estética seria um parâmetro para a pessoa procurar um médico? Ou tem algum outro sintoma do dia a dia, que nem se falou, peso nas pernas, alguma coisa assim, que é um sintoma indicativo de procurar um vascular? Ou, vou além, buscar um vascular é uma atitude preventiva que deveria ser incluída de tempos em tempos, principalmente na saúde da mulher, que enfim, é quem sofre mais com as varizes. perfeito. Com certeza. Eu acho que toda mulher, então, além de ir da ginecologista, tem que passar por uma avaliação para avaliar a saúde vascular. Principalmente nas fases. Então, às vezes eu recebo adolescente para fazer uma avaliação, porque teve indicação de uso de anticoncepcional. Eu acho importantíssimo, porque a gente mapeia, né, o screening genealógico dela, genético. Se ela já tem sintomas, porque às vezes ela tem e nem percebeu que tem, né, e a gente vai orientar o que pode acontecer. Então, quando ela já está consciente que ela vai fazer uso de hormônio, que ela tem predisposição, que ela está acima do peso, a gente consegue prevenir tudo que vai acontecer com ela no futuro. Ótimo. Então,
de qualquer idade, né? Pré-menopausa, então, nem se fala. E o uso do anticoncepcional, né? Ele tem uma relação com o surgimento das varizes? Totalmente. E aí, como que faz? Você tem que ter um controle mais fino em relação a isso e um acompanhamento em paralelo do vascular? Então, se a paciente tem predisposição genética, mas não tem varizes e vasinhos, ela vai fazer uso, mas todo ano é bom ela passar em consulta para ver se às vezes aparece mesmo. Hoje eu tenho pacientes, às vezes filhas de pacientes, que primeira varize com 13, 15 anos. E aí já tem que ter um acompanhamento, porque com 20 anos ela procurar um tratamento, é óbvio que a chance de uma cirurgia é muito maior. Já é maior. E é engraçado a gente falando muito aqui das mulheres e volto a falar, né? A saúde vascular ela é extremamente importante. Eu tive 2 amigos, homens, fisicamente ativos e que acabaram tendo problema, tendo trombose. Quer dizer, esse é um problema que pode acometer qualquer um. Então, estar atento é muito importante. Quais dicas você daria para quem está em casa para observar esse quadro e saber se está na hora de procurar um vascular ou não? Bom, primeiro, saber se tem uma tendência genética, acho que é o primeiro, porque às vezes sabe, mas não tem a consciência. Então aí já é o primeiro passo, porque sabe que 50% de chance de ter. Então passar em avaliação, principalmente se vai ser submetida a hormônio, se vai ser submetida a cirurgia, para ter uma orientação frente a isso. Por exemplo, às vezes tem paciente que tem a família toda com história familiar de trombose, que são as trombofilias genéticas. Uhum. E ela tem que ser mapeada também. Porque a gente tem que saber para preparar ela para um quadro de cirurgia, por exemplo, ela tem risco de trombose pós uma cirurgia ortopédica, abdominal. Então ela já está ciente de todos esses riscos. Ótimo. E atividade física, perda de peso, estilo de vida saudável, caminhar cada 2 horas aí no trabalho. Essas são dicas importantes para evitar. Exatamente. Ou para não agravar. Isso, mas para procurar, em princípio, acho que, sim, não precisa ter sintoma. Porque quando tiver sintoma, já está num estágio avançado. Então, a gente tem que ter consciência. Do mesmo jeito que a gente vai no preventivo com a ginecologista, a gente tem que fazer uma consulta preventiva com o vascular. E não é só uma questão de estética. Acho que isso é muito importante a gente falar, né? Porque eu acho que o homem é menos vaidoso, talvez, né? Há controvérsias. Mas às vezes o homem também vê ali a varize e fala, eu não me incomodo com isso. Não é uma coisa que esteticamente me incomoda. Mas passar essa informação que vai muito além da estética, né? Com certeza. Não são só vasinhos, não é só estética. Tem outros problemas. Falando da menopausa, então, tem gente que nunca teve varize e entra na menopausa e começa a dar um boom pela questão hormonal de varize, vasinhos e às vezes até complicações. Mas os homens é uma questão... tem uma grande resistência. Eu nunca peguei homem na fase inicial da doença. Todos que eu operei foram com vigência de trombose, pós-trombose, pós-ferida. É mesmo. E varizes calibrosas. Tá vendo? O homem foge de médico. Chegando para o final do programa, a gente tem um quadro. 3 dicas para levar para casa. Queria que você desse 3 dicas para quem ouviu o programa e quer ou prevenir ou tratar uma varize ou a saúde vascular. 3 coisas que essa pessoa poderia fazer ali, ou no seu dia a dia, ou alguma ação que ela pudesse fazer que ia minimizar o risco de ter problema com as varizes. Estilo de vida saudável, que já compreende atividade física, perda de peso, evitar cigarro, hidratação, que às vezes a gente esquece, que isso aumenta aí a resistência e chance de inchaço. Usar meia elástica, se alguém fica muito tempo, que é o grande fator de risco, é isso. Pessoas que trabalham muito tempo em pé ou muito tempo sentado. Então, procurar o vascular para ver a necessidade da meia elástica ou caminhar a cada 2 horas, tomar um café, caminhar por 5 a 10 minutos. Se não puder fazer isso, eu tenho que ficar 6 horas sentada. Então, tenta fazer um movimento de contração da panturrilha,
O movimento da dorsiflexão, 20 vezes que você já está ativando sua circulação. E a terceira, procurar fazer uma consulta vascular anual, que aí com certeza você está prevenindo aí de outras doenças. Excelente. Você sabe que uma dessas dicas que você deu que é quebrar o tempo sentado, né? Quebrar o tempo sedentário. Então, se puder ali a cada 2 horas, levanta, vai tomar uma água, vai no banheiro. O simples fato de você se movimentar, além da saúde vascular, vai trazer enormes benefícios para a sua saúde. Doutora Alana, queria agradecer demais sua participação, suas informações. Tenho certeza que foram de grande valia para os nossos ouvintes. Super obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada. O Bem-Estar em Movimento de hoje fica por aqui. Se você gostou do nosso bate-papo, compartilhe com seus amigos, baixe agora mesmo e ouça o podcast que está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri e do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos do Daniel Mesquita. Bom fim de semana a todos e grande abraço. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.